Bom dia a todos, aos presentes em sala e aos presentes através do streaming. O meu nome é Rui Gonçalves, irei ser um dos moderadores deste primeiro painel. Comigo está a colega Patrícia Marques, que irá acompanhar nesta moderação. Agradecer a todos e bem-vindos ao primeiro Congresso de Urgência, Enfermagem de Urgência e Emergência. É um gosto estar aqui, agradecer à Comissão Organizadora pelo convite. E agradecer a todos aqueles que fizeram as propostas de comunicações livres em formato de comunicação oral ou em formato de e-póster. Agradecia a todos os apresentadores em sala e virtualmente cumprissem os timings que estão previstos, portanto 10 minutos para as comunicações livres, 5 minutos para as comunicações em formato de e-póster. Vamos então iniciar esta apresentação pela ordem que estava no programa. E então iríamos iniciar pela apresentação do e-póster, escalas de avaliação da dor no serviço de urgência, da autoria, como primeira autora, da Sra. Enfermeira Catarina António, que eu agradecia que fizesse a sua apresentação e que cumprisse os tempos. Alertar a todos que, tal como está previsto em regulamento, iremos proceder à avaliação das comunicações, na continuidade dos resumos também que enviaram, para a atribuição dos melhores prémios. Ressalvar que as comunicações em qualquer dos formatos que tenham elementos da Comissão Organizadora e da Comissão Científica não serão sujeitos à avaliação e que não entrarão, portanto, nos critérios para a atribuição destes prémios. Está bem? Catarina, força. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Catarina António. Eu sou enfermeira do Serviço de Urgência do Polo A, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Quero agradecer a todos e à Comissão Organizadora o facto de nos pedir a oportunidade de apresentar os nossos trabalhos e as nossas investigações. E o trabalho que vou apresentar intitula as escalas de avaliação da dor no serviço de urgência. Este tema é uma área de interesse pessoal, a dor, e cada vez mais é uma área que desponta muita importância, até para mais porque há uma grande afluência de doentes ao serviço de urgência com dor. Estima-se que 7 em cada 10 doentes que recorrem ao serviço de urgência recorrem com dor e a Direção-Geral de Saúde, com a emissão da dor como quinto sinal vital, refere que esta deve ser um dever dos profissionais de saúde e deve ser avaliada e registada sistematicamente à ciência dos outros sinais vitais, de forma a otimizar a terapêutica, dar segurança à equipa prestadora de cuidados e para melhorar a qualidade de vida. Então é isso, que a utilização das escalas de avaliação da dor são, sem dúvida, a ferramenta que permite ao enfermeiro quantificá-la, avaliar a eficácia do tratamento, respeitando a subjetividade da pessoa. Todos sabemos que a dor é subjetiva, depende de pessoa para pessoa, depende do contexto, de toda a situação. Há uma definição que diz que a dor é aquilo que a experiência da pessoa diz que é e existindo onde a pessoa diz que existe. E os enfermeiros são os profissionais mais sensibilizados com esta importância da aplicação das escalas, possibilitando efetivamente o atendimento integral e individualizado à pessoa com dor. O objetivo então deste estudo foi identificar os instrumentos de avaliação da dor utilizados pelos enfermeiros. Foi realizado um estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal, numa amostra de 164 enfermeiros que exercem funções no serviço de urgência. Foram excluídos os enfermeiros da área da gestão e das urgências exclusivamente de pediatria. Este instrumento de colheita de dados foi feito um questionário online para identificar as escalas de avaliação da dor, neste caso preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros, que os enfermeiros utilizassem nas suas práticas diárias. No questionário, para além destas escalas, haveria uma questão aberta para as pessoas que poderem referir outras escalas que pudessem utilizar. Os resultados, as pessoas apenas referiram utilizar estas 5 escalas: a escala de avaliação numérica, a escala de faces, a visual analógica, a qualitativa e a Pain Assessment in Advanced Dementia. Destaca-se grandemente a escala de avaliação numérica, com 84,8%, a escala de faces com 44,5%, a visual analógica com 41%, 17,7% a escala qualitativa e a Pain Assessment in Advanced Dementia 12,2%.
Estas escalas que toda a gente se calhar utiliza mais, até mesmo nós na nossa prática, se calhar é o que usamos mais, primeiro porque é uma escala que não requer nenhum tipo de instrumento, é uma escala fácil de utilização, apenas falamos com o doente e explicamos-lhe de 0 a 10 qual é a que tem a sua dor, em que 0 é um nível sem dor e 10 a dor máxima, não é necessário nada físico e é de fácil utilização e daí se calhar estes resultados. Estas 3 escalas que se evidenciam com maior número, também se deve especialmente ao facto de serem as escalas que estão disponíveis no programa informático e que nós facilmente teremos acesso. Desse estudo também referimos que 59,3% utilizam mais do que uma escala na sua prática diária, também mais porque o próprio programa informático tem as escalas sobrepostas, a numérica com a visual analógica e a qualitativa, portanto as pessoas conseguirem mais facilmente referir esses mesmos dados. Podemos então concluir que os enfermeiros possuem conhecimentos sobre as escalas de avaliação da dor e que as utilizam na sua prática diária, sendo a escala de avaliação numérica a mais utilizada. Dou concluída a minha apresentação e alguma dúvida, alguma questão, então posso expor. Obrigada. Ora, de acordo com a OMS, o acidente vascular cerebral corresponde ao comprometimento neurológico, focal ou às vezes global da ocorrência súbita, com uma duração superior a 24 horas ou causa morte e provável origem vascular. A oclusão ou hipoperfusão de um vaso cerebral, levando a uma paragem no fluxo sanguíneo, provoca em poucos minutos a morte neuronal no centro da zona infartada. A área que circunda este centro, a chamada área de penumbra isquémica, contém tecido cerebral funcionante, afetado, mas ainda viável, perfundido com sangue proveniente de vasos colaterais. Esta área pode ser transformada em infarto por sofrimento neuronal secundário, induzido pelos efeitos citotóxicos e excitotóxicos da cascata bioquímica isquémica. É na penumbra, uma área que é parcialmente perfundida, mas ainda viável, que se devem concentrar os esforços terapêuticos. É por isso que o tempo entre o início do AVC e a reversão da oclusão do fluxo sanguíneo é tão importante na sua evolução. Sendo assim, e considerando a elevada mortalidade e as possíveis sequelas resultantes do AVC, por um lado, o reconhecimento precoce e a agilidade no atendimento nos serviços de urgência contribuem para melhores prognósticos. Tendo em conta a eficiência do processo de atendimento, foi implementada a Via Verde AVC, que é uma estratégia organizada para a abordagem, encaminhamento e tratamento mais adequado, planeado e expedito nas fases pré, intra e interhospitalar, ou seja, um conjunto de atuações protocolarizadas que permitem avaliar e tratar o doente com AVC ao nível pré e intra-hospitalar no mais curto espaço de tempo, de forma a obter ganhos em saúde. O objetivo da sua implementação é aumentar a reperfusão na fase aguda da doença cerebrovascular. A equipa multidisciplinar do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra está organizada e as intervenções estão claramente sistematizadas. Então, na pré-triagem, o enfermeiro pesquisa os sinais de alarme, a dificuldade em falar, diminuição da força no membro e desvio da comissura labial e avalia os critérios de inclusão, a idade superior a 18 anos, o início dos sintomas há menos de 6 horas ou a instalação ao acordar e a ausência prévia de dependência. Se se verificar pelo menos um sinal de alarme e todos os critérios de inclusão, o enfermeiro triador ativa a Via Verde AVC, contactando o neurologista através do DEC 6140 ou, em última análise, através do telefone 121 66 e acompanha o doente para a sala de emergência. A quando da ativação da Via Verde da AVC, todos os doentes são encaminhados para a box individualizada da sala de emergência, sempre que esta esteja disponível.
Na sala de emergência, o enfermeiro realiza uma avaliação imediata de acordo com a abordagem sistematizada ABCDE, manutenção da via aérea com controle da coluna cervical, ventilação, circulação com controle hemorrágico e acessos venosos, avaliação neurológica e a exposição com prevenção da hipotermia. Solicita ao técnico a realização da zaragatoa para SARS-CoV-2, exclusivamente se o doente estiver na box individualizada. Se tal não acontecer, o doente só realiza a zaragatoa depois de efetivada a TAC cranioencefálica, a tomografia axial computorizada, TAC cranioencefálica. O mais precocemente possível, o doente é acompanhado pelo médico e pelo enfermeiro ao serviço de imagiologia para a realização de TAC cranioencefálica. E nos doentes que não é possível excluir a necessidade de administração de trombolítico, o alteplase, isto é uma decisão médica, o enfermeiro leva para a TAC o alteplase 10 ml soluto e solvente. O doente só volta à sala de emergência se a equipa de angiografia ou da unidade de AVC não o puder receber. Enquanto aguarda na sala de emergência, se o doente tiver indicação para tratamento endovascular, ou seja, trombectomia, deve ser realizada tricotomia inguinal e algaleação. Se o doente tiver indicação para fibrinólise, é administrado o primeiro bolos do fármaco imediatamente após a decisão, idealmente ainda na sala de TAC. O fármaco é reconstituído e administrado sem diluição adicional, ou seja, na concentração de 1 mg por mililitro, e a dose é de 0,9 mg por quilo. O peso é determinado de forma aproximada e é da responsabilidade do médico de serviço à unidade a determinação da dose. A primeira administração corresponde a 10% da dose total. A segunda administração corresponde aos 90%. A primeira administração é dada num bolos, a segunda é numa perfusão em seringa infusora durante 1 hora. Isto acontece na sala de emergência se o doente não puder ser recebido na unidade de AVCs. Imaginem, para um doente com um peso de 70 kg, a dose total seria então os 70 vezes 0,9, que dava os 63 mg, que são os 63 ml, e a primeira administração seria 63 vezes os 10%, ou seja, um bolos de 6,3 ml, e a segunda administração seria os 63 da dose total vezes os 90%, que seria uma perfusão de 56,7 ml/hora, ou seja, durante 1 hora. Durante a perfusão do fibrinolítico, o enfermeiro reavalia o doente segundo a metodologia ABCDE, de 15 em 15 minutos, tendo particular atenção aos seguintes aspectos: avaliar a tensão arterial e evitar tensões arteriais sistólicas superiores a 185 e diastólicas superiores a 110, vigiar hemorragias, vigiar sinais de agravamento neurológico e despistar possíveis sinais de anafilaxia. Após a perfusão de alteplase, o doente é reavaliado de hora a hora. O doente permanece sempre sob a responsabilidade do médico de serviço à unidade de AVCs. Se o doente, depois de ataque, não tem indicação nem para trombectomia nem para fibrinólise, então é desativada a via verde da AVC. O enfermeiro acompanha o doente ao setor definido pelo neurologista e passa a respectiva informação ao enfermeiro que ficará responsável pelo doente. 46% dos doentes incluídos no protocolo via verde AVC no CHUC é proveniente da área de abrangência deste hospital. 18% vem de Leiria, 14% de Viseu, 11% de Aveiro, 4% da Guarda e Castelo Branco e 3% Figueira da Foz. No nosso centro de referência são tratados em média 41 doentes por mês, o que corresponde a 1,4 doentes por dia. A técnica de revascularização mais utilizada é a trombectomia,
representando 56% dos casos numa amostra de 1.464 indivíduos que foram incluídos no protocolo Via Verde AVC de 1 de janeiro de 2019 a 30 de março de 2022. E verifica-se uma redução significativa do tempo porta-punção, ou seja, do tempo decorrido entre a admissão ao hospital e o início da terapêutica endovascular. Ora, a implementação da Via Verde AVC no XUC tem contribuído para a redução cronológica entre o início dos sintomas, a detecção e a resposta terapêutica adequada. O protocolo, ao longo dos anos, tem vindo a ser atualizado de modo a otimizar esta resposta terapêutica adequada e em tempo útil com vista à redução, recuperação de possíveis sequelas com ganhos de qualidade de vida para o doente. Desde março de 2020, a propósito da pandemia do SARS-CoV-2, a avaliação inicial é realizada pelo enfermeiro da pré-triagem, que tem a possibilidade de avaliar o doente ainda antes dele ser admitido. A taxa de reperfusão no nosso centro de referência é de 87,3%. A elevada incidência de sequelas após a AVC determina um importante impacto social e económico, torna-se então fundamental a operacionalidade da Via Verde AVC com vista à redução cronológica entre o início dos sintomas e a resposta terapêutica adequada, com o objetivo de determinar a presença de lesões hemorrágicas ou isquémicas agudas, de modo a otimizar a resposta terapêutica adequada e em tempo útil, com vista à redução, à recuperação de possíveis sequelas, com ganhos de qualidade de vida para o doente. Obrigada. Muito obrigado. O meu nome é Sofia, sou enfermeira generalista na Unidade de Cuidados Intensivos de Serrano. Desde já, muito obrigada por esta oportunidade. Sou a co-apresentadora deste trabalho e a professora Noélia Gomes, docente da Escola Superior de Enfermagem São José de Colonia, também colaborou para a realização deste mesmo trabalho, tal como a enfermeira Marina Ribeiro, docente da Delegação do Norte do INEM. Então, a temática que trago aqui hoje está relacionada com a atuação do enfermeiro na paragem cardiorrespiratória no extra-hospitalar, nomeadamente desafios éticos que surgem neste contexto. Então, sabemos que o enfermeiro de emergência pré-hospitalar, no exercício das suas funções, deve adotar uma conduta ética e responsável pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, tendo sempre em consideração o respeito pela vida, pela dignidade humana, pela saúde e pelo bem-estar. Contudo, quando o enfermeiro é confrontado com um episódio de paragem cardiorrespiratória, este deverá agir de acordo com a qualificação e os conhecimentos que detém, garantindo assim as funções vitais e providenciando assistência médica o mais precocemente possível. Contudo, também sabemos que limitar a ressuscitação cardiorrespiratória à capacidade de repor a funcionalidade cardíaca e respiratória torna-se uma visão estreita e incorreta. Neste sentido, em contexto de situações de doenças graves, progressivas e irreversíveis, surgem grandes desafios, não só clínicos como éticos. Neste sentido, importa destacar então aqui a decisão de não reanimar, que irá evitar o prolongamento do sofrimento e das sequelas a nível neurológico resultantes dos quadros de PCE. Dado o exposto, delineou-se então como objetivo compreender os princípios éticos intrínsecos à decisão de não reanimar nos meios PMER, nomeadamente na viatura médica de emergência e reanimação. Com base neste objetivo, procedeu-se então à adoção de uma metodologia analítica, reflexiva e interpretativa de um caso real vivenciado no meio PMER perante um acionamento para uma paragem cardiorrespiratória. À chegada ao local e após a realização de uma avaliação primária e posteriormente uma avaliação secundária, é tomada a decisão de não reanimar. Neste sentido, procurou-se então fundamentar e sustentar a decisão tomada à luz dos valores, princípios éticos, deontológicos e normas legais da profissão, em complementaridade com relatos da evidência científica. Então, a nível dos resultados,
A nossa deontologia profissional afirma que o enfermeiro, no exercício das suas funções, deverá proteger e respeitar a dignidade da pessoa, intervir com a preocupação na defesa da liberdade e no respeito pelo direito à qualidade de vida, como também considerar o melhor interesse da pessoa. Por outro lado, a decisão de não reanimar providencia ao doente o direito à dignidade, no termo de PCRs irreversíveis ou sem benefício expectável, como o caso de tempos excessivos de PCR, em que diminuem significativamente a taxa de recuperação e levam ao aumento de lesões cerebrais graves. Também em contextos de comorbilidades múltiplas ou doenças crónicas avançadas, estas mesmas tornam difícil a recuperação da qualidade de vida próxima daquela que existia antes do acontecimento. Esta mesma decisão também não se opõe à ética e cumpre com a vontade competente e esclarecida com o doente ou mesmo com a boa prática. Por outras palavras, a não decisão de reanimar é eticamente justificável pela recusa de tratamentos desumanos ou degradantes como a ressuscitação cardiorrespiratória, que são discordantes dos princípios éticos fundamentais da beneficência e da não maleficência. Recordando aqui a beneficência como o dever de fazer o bem, de ajudar o outro a obter o que é para seu benefício, estando ao serviço dos seus desejos e melhores interesses, tendo em vista a melhoria do seu estado. Por outro lado, a não maleficência é o dever de não fazer o mal, sobretudo de não causar o dano, prevenindo assim situações que sejam prejudiciais ao doente. Então, a aplicação de tratamentos desumanos ou degradantes torna-se uma prática de distanásia e torna-se também condenável e contrária ao propósito da medicina no restabelecer ou manter a saúde do indivíduo. Neste sentido, todo o tratamento realizado ao doente deverá sempre ser vantajoso e não causar dano, permitindo assim à pessoa também, como ser holístico, usufruir da dignidade inerente à sua condição humana e ao respeito pelo fim de vida e, sobretudo, a uma morte digna. Concluindo, então, aqui no termo das doenças irreversíveis e quando a qualidade de vida previsível após a reanimação for tal que não é seguramente aceito pelo doente, os procedimentos e tratamentos sem benefício expectável, como pode ser o caso da ressuscitação cardiorrespiratória, não deverão ser iniciados. Neste sentido, o enfermeiro deverá então garantir uma postura regida pelas normas deontológicas e legais, com foco sobretudo no suporte em fim de vida, no alívio dos sintomas, no conforto, na preservação da dignidade dessa mesma pessoa. Sobretudo, deve adotar as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e dos serviços de enfermagem. Desde já, grata pela vossa atenção, deixo-vos aqui as referências bibliográficas utilizadas para este trabalho. Muito obrigada e fico receptiva a qualquer comentário ou partilha de experiência da vossa parte. Muito obrigada. Bom dia a todos, o meu nome é Letícia Costa de Góes, sou enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica e no Hospital Dr. Nel Mendonça, na região autónoma da Madeira, e exerço funções no serviço de urgência polivalente da região. Irei então apresentar o fluxograma de intervenção do enfermeiro num serviço de urgência básica na suspeita de acidente vascular cerebral no adulto, desenvolvido no decorrer de um mestrado com especialização em enfermagem médico-cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem São José de Colonia, onde fui tutorada pelo enfermeiro Dinar de Freitas e orientada na componente teórica-prática pelas professoras doutoras Noélia Pimenta e Cristina Pestana. Antes de mais, quero agradecer a todos os elementos do júri, moderadores e colegas presentes por esta oportunidade e darei então início à minha comunicação intitulada Intervenção na Enfermagem numa urgência básica na suspeita de acidente vascular cerebral. Por favor. A Organização Mundial de Saúde refere como segunda grande causa de morte no ano 2019 o acidente vascular cerebral, verificando-se o mesmo em Portugal. A mesma organização salienta que em locais onde os serviços de atendimento de emergência são deficitários ou a disponibilidade dos mesmos é desigual, as consequências das lesões podem ser exacerbadas, considerando que um atendimento emergente de qualidade poderá prevenir fatalidades e diminuir o grau de invalidez.
Assim, durante a realização do estágio de urgência, no âmbito do mestrado com especialização em enfermagem médico-cirúrgica, verificou-se que a atuação dos serviços de urgência básicos da região autónoma da Madeira na via verde do acidente vascular cerebral no adulto era insuficiente, influenciando assim a Golden Hour para intervenção precoce. Assim, tivemos como objetivos contribuir para a rápida ativação e atuação na via verde do acidente vascular cerebral, em qualquer nível de serviço de urgência, melhorando a assistência e os outcomes nas vítimas. Letícia, A elaboração... Sim. pode pôr em modo de apresentação, só favor. Nós estamos a acompanhar a sua voz, mas a apresentação não. Agora estamos a vê-la. Partilhar a tela e depois colocar o PowerPoint em modo de apresentação. Boa, obrigado. Oi, fugiu. Algo aconteceu. Está correto? Está, obrigado. Quer que comece de início? Não, pode continuar. Pode continuar de onde estava. Aguardo só porque isto não está no local onde eu queria. Como ia dizendo, assim, tivemos como objetivo contribuir para uma rápida ativação e atuação na via verde do acidente vascular cerebral em qualquer nível de serviço de urgência, melhorando a assistência e os outcomes nestas vítimas, agilizar a elaboração de um guia orientador de boa prática, traduzindo um melhor atendimento e qualidade de cuidados prestados às vítimas nesta condição, o que resultou na elaboração de um fluxograma de atuação do enfermeiro neste contexto. Para a realização deste, utilizei as aprendizagens e conhecimento sobre a atuação do enfermeiro na via verde do acidente vascular cerebral do Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Tonel Mendonça, na região autónoma da Madeira, no qual exerce funções, e junto identificamos hipóteses de melhoria da atuação do enfermeiro nos serviços de urgência básicos da região. Assim, recorremos à metodologia analítica, descritiva e reflexiva, recorrendo à pesquisa bibliográfica em manuais e bases de dados científicas nacionais e internacionais, onde após a análise de toda a informação, efetuou-se a síntese da mesma. E tendo por base a norma número 015 de 2017, referente à via verde do acidente vascular cerebral no adulto da Direção-Geral de Saúde, os protocolos de atuação da via verde do AVC na região e as recomendações para o transporte do doente crítico emanadas pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e Ordem dos Médicos, elaborou-se então um fluxograma de atuação do enfermeiro adaptado à realidade regional e existente neste tipo de serviço de urgência, com ações execuíveis que passo a apresentar. Esta atuação inicia-se então com uma avaliação do enfermeiro triador, com uma duração máxima de 5 minutos, dos 3 eixos, nomeadamente alterações da fala, face e força, e estimativa do período de tempo de início de sintomas, tendo como janela um tempo inferior a 6 horas, sem início de sintomas presenciados. Validados estes critérios, realiza-se o encaminhamento para a sala de emergência, com execução das intervenções de enfermagem num período máximo de 10 a 15 minutos nesta sala, começando por uma avaliação segundo a nomenclatura já conhecida do A via aérea, B respiração, C circulação, D disfunção neurológica e E exposição. Procedendo então à monitorização do traçado cardíaco e colocação e manutenção da cabeceira a 30 graus, a avaliação dos sinais vitais, nomeadamente tensão arterial, frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio e temperatura corporal, canalização dos acessos venosos periféricos de grande calibre, preferencialmente de calibre número 18 no membro superior esquerdo e calibre número 20 no membro superior direito, avaliação da glicemia capilar e INR e, por fim, uma troca para uma bata hospitalar com o condicionamento de valores e pertences da vítima. Deve proceder-se então à transmissão de informação, contactando telefonicamente e informando o serviço receptor da transferência, realizando os registros informáticos no processo clínico da vítima, os quais devem conter a hora de início de sintomas, circunstância e descrição, hora de admissão no serviço de urgência básicos, antecedentes pessoais e terapêutica habitual, avaliação do estado geral, estado neurológico, parâmetros avaliados e intervenções executadas. Por fim, devemos então efetivar o transporte inter-hospitalar para o serviço de urgência polivalente com unidade de AVC, tendo em conta os critérios para o transporte do doente crítico, nomeadamente fazer-se acompanhar da mala de transporte, reavaliar a tensão arterial no local de saída, manter a monitorização contínua do estado neurológico e funções vitais durante todo o transporte e, em caso de alteração significativa, devemos transmitir à Proteção Civil para contacto com a equipa médica de intervenção rápida, sendo sempre de salientar que deve ser sempre priorizada a rapidez da transferência para um serviço de urgência polivalente com unidade de AVC.
Como resultados, com este fluxograma foi possível uniformizar a atuação do enfermeiro nesta via verde, desde uma urgência básica até um serviço de urgência polivalente, que se traduziu num importante contributo para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem. Este fluxograma foi então apresentado, testado e disponibilizado aos enfermeiros do serviço de urgência básica, estando o mesmo atualmente a ser utilizado, sendo que atualmente temos a oportunidade de avaliar o impacto destes através de verificação da sua implementação, a quando da transferência das vítimas do serviço de urgência básica para o polivalente da região, constatando-se resultados mensuráveis, nomeadamente no tempo despendido entre a preparação da vítima para a realização dos exames complementares de diagnóstico e respectivo tratamento dirigido. Em forma de conclusão, termino referindo que o trabalho desenvolvido permitiu a criação de um guia de boa prática sob a forma de fluxogramas, esquematizado com intervenções de enfermagem execuíveis e padronizadas, remetendo então a atuação da enfermagem para níveis de qualidade em qualquer contexto de urgência, tendo sempre como objetivo o cuidar da pessoa de forma holística e sustentada e fundamentada na evidência científica. É de salientar que a melhoria significativa dos outcomes das vítimas de acidente vascular cerebral, a quando da implementação precoce das intervenções de enfermagem em qualquer nível assistencial, irá permitir a redução da mortalidade e da morbilidade desta condição. Termino enaltecendo que é essencial promover a reflexão da ação fundamentada junto dos pares, no sentido de um cuidar de excelência a qualquer nível de atendimento. Estas são as principais referências bibliográficas utilizadas para esta comunicação. Grata pela vossa atenção, concluo assim a minha comunicação, ficando disponível então para questões. Peço desculpa por estas intercorrências técnicas. Eu é que peço desculpa, que não estava bem a compreender como é que deveria colocar a tela. Não há problema, Letícia. Muito obrigado pela sua persistência e pela ajuda que prestou. A tantos quilómetros, às vezes torna-se difícil este tipo de comunicação. Bem, para todos os presentes e as pessoas que estão em casa, damos por terminado este painel, mas antes de terminarmos, queria questionar se alguém que está a assistir via streaming ou aqui em sala quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário às apresentações realizadas. Às vezes o silêncio é revelador da clarificação que os proponentes e os autores tiveram das suas comunicações. Não sei se a minha colega de moderação quer fazer algum comentário. Está esclarecida. Eu queria, uma vez mais, agradecer a todos as apresentações. Pelo esforço, assistimos aqui a várias tipologias de comunicação, têm por base diferentes tipos de trabalhos, como tivemos a oportunidade. Não tenho nenhuma questão em específico para fazer e direcionada a nenhum dos autores. Para as colegas que fizeram apresentações de trabalhos em que têm por base metodologia e investigação e que trabalharam quer com enfermeiros, quer com alvos de cuidados, portanto com doentes, ou com dados referentes a doentes, nestes casos, portanto, para a Catarina e para a Marta, eventualmente, e para só um conselho, para se algum dia quiserem publicar este tipo de trabalhos, para fazerem referências se estes trabalhos, na sua base, foi auscultada uma comissão de ética para utilizarem estes dados. Penso que é o único contributo que eu adicionaria às vossas apresentações, porque hoje em dia são muito questionadas e para publicação ou para divulgação noutros meios é um aspecto muito importante e é uma chega que eu queria deixar para as vossas comunicações. Dar-vos parabéns pelo esforço a todos e aqui aos presentes pelas apresentações, uma vez mais. Não havendo questões, eu também não tenho muitos mais comentários a fazer. Agradecer à Comissão Organizadora, uma vez mais, pela disponibilidade, ao apoio técnico, que é imprescindível neste tipo de cenário. E vamos então encerrar este painel. Um bom dia a todos, bons trabalhos.